can do it all again. Trapped in a cage, just to keep us safe. They say we're young, what a crazy way of life. To them it's black and white, it just doesn't feel right. You've worked so hard, you've come so far, but seems like all your dreams are fading away, fading away. E aí, gente, como que vocês estão? Espero que esse vídeo encontre vocês muito bem. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vlog aqui do canal. Vlog de sexta-feira, gente. Final de semana chegou, sexta-feira está entre nós. Já estou aqui prontinha para começar o meu dia, arrumadinha dentro do possível. E tava tentando dar um jeito aqui nas coisas de casa. Ontem o Léo colocou as prateleiras ali, ó, que ficavam lá no outro apartamento, lembra? Que também tinha essas prateleiras aqui. Ele colocou ontem essas prateleiras e colocou também varão de cortina de um dos quartos. O quarto que é o meu escritório ainda não tem cortina e eu não vejo a hora de botar a cortina lá, porque lá bate bastante iluminação pela manhã, então tem vezes que eu tô sentada ali trabalhando no computador e, tipo, entra uma luz que incomoda pra enxergar a tela, sabe? Então é outra coisa que a gente precisa fazer com urgência. Inclusive a gente tem que pegar a cortina lá na minha sogra, porque a gente já tem a cortina e já tem o varão. Só que a cortina não tá aqui. E ontem acabou não dando tempo de colocar todas, né, instalar todas as coisas, porque tem horário pra fazer barulho. Enfim, tem todas umas regrinhas, assim, com relação a barulho, então a gente não pôde, não deu tempo de terminar tudo, né, de colocar tudo, instalar tudo e tal. E essas prateleiras aqui agora estão bem vazias, porque a gente acabou se desfazendo de alguns porta-retratos que a gente tinha, porque a imagem, sabe, a foto tava bem danificada de ficar pegando luz, porque no outro apartamento batia luz direto, sabe, onde ficavam as nossas fotos. Então as fotos ficaram todas desbotadas, estavam horríveis. Quando a gente chegou aqui, que a gente olhou, eu falei, meu amor, não vai só dando pra ficar usando essas fotos aí, porque tá muito feio. Daí a gente acabou se desfazendo dessas fotos e eu tô pensando em separar outras também, fotos mais recentes, né, porque a gente tinha fotos muito antigas ali nos porta-retratos, então a gente tá pensando em mandar imprimir, né, outras fotos e talvez pendurar em quadros também, né, porque a gente tem bastante espaço, assim, de parede pra poder colocar quadros e coisa e tal. Mas enfim, aos poucos a casinha vai tomando forma, né, vão tendo coisas novas que vão sendo implementadas. Inclusive no último vlog aqui do canal eu mostrei pra vocês algumas compras que eu fiz pra casa, com coisas, né, que chegaram da Prime Day, mas tem outras coisas que eu preciso mostrar pra vocês aqui, porque eu mostrei lá no Instagram e muita gente ficou, assim, querendo muito o link, então eu vou também compartilhar com vocês aqui ao longo desse vlog, né, um pouquinho da rotina. Mas falando de leitura, eu vou comentar com vocês um pouquinho sobre a minha atual leitura, o livro que eu tô lendo no momento, que é o lançamento novo da Jojo Moyes, Um Passo de Sorte. Jojo Moyes, que é uma autora super conhecida de livros de romance, já li vários livros dela que adorei, inclusive. Aliás, meu primeiro Jojo Moyes, que eu li muitos anos atrás, foi aquele da Última Carta de Amor, sabe? Numa edição antiga ainda da Intrínseca, e foi o livro que me ganhou pra autora mesmo, porque eu achei a escrita muito bonita, a história super bonita também. Eu lembro que eu fiquei encantada com o trabalho dela, e daí depois começaram, né, a ser publicados outros livros dela, que inclusive fez muito sucesso, Como Eu Era Antes de Você. E se eu não me engano, quando saiu o Como Eu Era Antes de Você, eu já tinha lido esse da Carta de Amor, que tem filme inclusive na Netflix. E enfim, uma autora de muito sucesso, escreve muito bem e tal. Eu fiquei super empolgada com o novo lançamento dela, que é Um Passo de Sorte. E eu já quero começar falando sobre essa capa, porque eu achei muito bonita. Eu mostrei lá nos stories e a galera também ficou encantada, que a gente tem tipo um skyline de Londres, né, porque a história se passa aqui em Londres, então a gente tem esse pano de fundo aqui do skyline de Londres, com principais prédios, inclusive alguns prédios que eu conheço da faculdade, né? Esse aqui, ó, que fica ali de fundo, é bem conhecido, de um arquiteto muito conhecido, inclusive. E eu achei lindíssima essa capa, simples, minimalista, entrega, chique. E ele é um livro também bem curtinho, eu comecei a ler tem uns 2 dias, já tô na página 130. E quando eu li a sinopse desse livro, eu imediatamente fiquei curiosa pra ler, porque aqui a gente tem uma história que vai focar em mulheres de, vamos dizer assim, meia idade, tá? Mulheres que passaram ali dos 40 e estão enfrentando diferentes situações em vida. E já o primeiro capítulo fisgou demais a minha atenção e pegou muito fundo, assim, em mim, por questões que a autora tá trabalhando com essa personagem, mas depois a gente conhece uma outra personagem que também tá passando por muitas situações e eu vou explicar melhor pra vocês, né, o que se trata esse livro. Aqui a gente tem 2 protagonistas, que são a Sam e a Nisha. Elas são mulheres de
mundos completamente diferentes, que não tem nenhuma ligação entre si. A Sam é uma mulher que é casada, tem uma filha de 19 anos, ela trabalha em uma espécie de gráfica, né, e o trabalho dela é fechar contratos pra essa gráfica, então ela tem clientes muito grandes, né, contas muito grandes, de, sabe, coisas muito grandes, assim, pra gerenciar, né, no trabalho dela. Só que paralelamente a isso, ela tá passando por muitas coisas na vida dela, inclusive o capítulo que começa aqui já é o capítulo dela, e a gente já começa o livro acompanhando essa personagem tendo uma crise de ansiedade, assim, com muita coisa que ela tem que resolver, muita coisa na cabeça, muita coisa de trabalho, coisa da casa, da filha, do marido, que inclusive está com depressão. Então a gente tem esse tema também sensível da questão mental do marido dela sendo trabalhado ao longo da leitura. O marido dela passou por algumas situações muito difíceis recentemente, ele tá desempregado e ele não tem motivação pra fazer nada. E por causa disso, a Sam acaba ficando muito sobrecarregada com as suas próprias tarefas, né, que do trabalho dela que ninguém vai fazer, a não ser ela, e também das coisas em casa, envolvendo, né, o bem-estar do marido, envolvendo a criação da filha ali, né, que já tem 19 anos, mas que ainda assim precisa, né, demanda cuidados e atenção. Tem o cachorro, enfim, ela tem muita coisa nos ombros, ela tá carregando muita responsabilidade, ela tá absurdamente exausta, ela tá enfrentando diversas situações na vida que aguçam, sabe, essa ansiedade dela, inclusive o relacionamento dela com os pais. E já essa primeira página do livro já é bastante forte, porque a gente acompanha todo o processo de pensamento ansioso, sabe, acelerado e de praticamente se sentir sufocada, né, que a personagem tá sentindo aqui no começo do livro com relação a tudo que ela tá enfrentando na vida dela. E a gente já começa a história acompanhando ela, né, tendo mais um dia de trabalho. Ela acabou ganhando da filha ali um voucher, assim, pra ter um dia de spa em uma academia. Quando ela chega nessa academia, existe toda aquela questão da comparação, né, que ela vai se olhar outras mulheres que têm outras realidades de vida e assim, é praticamente inevitável pra ela se comparar com essas mulheres que, por mais que tenham a mesma idade que ela, vivem situações de vida muito diferentes e estão também com corpos muito diferentes e coisa e tal. Então existe também toda essa questão que a autora desenvolve aqui na personagem com relação à comparação com outras mulheres. Mas enfim, quando ela termina esse dia ali na academia, né, essa sessão na academia, ela acaba, por engano, pegando uma bolsa que não é a dela. Só que ela vai perceber que essa bolsa, na verdade, é uma bolsa muito cara, assim, uma bolsa de grife. E dentro dessa bolsa tem outros itens caríssimos, como uma jaqueta super chique, super cara, e um sapato, um par de sapatos do Christian Louboutin, eu nunca sei como é que fala, acho que é Louboutin. Enfim, aquele sapato super chique lá e também muito característico que tem a sola vermelha, né? A sola do sapato ali, a parte de baixo do sapato é vermelho. E é um sapato de salto, super chique e tal. E ela precisa trabalhar, ela precisa sair dali pra uma reunião muito importante. Na verdade, ela tem 3 reuniões super importantes. E daí que ela se vê nessa situação que ela não sabe o que fazer, porque ela precisa das roupas dela, ela precisa se vestir pra ir pras reuniões. E a galera que tá trabalhando ali com ela, né, junto com ela, indo pras reuniões, fala: ó, você não tem alternativa, veste isso aí mesmo e vambora, porque a gente tem horário pra cumprir. E aí que ela vai calçar esses sapatos que são super desconfortáveis no pé dela, e ela vai ali, né, tentar fechar esses contratos da forma como dá. E é quando ela calça esses sapatos que ela se sente muito poderosa, né, ela se sente muito capaz, né, porque ela veste esses sapatos, ela se sente como se fosse uma executiva chique, rica, maravilhosa, que fecha 1000 contratos. Então ela meio que incorpora essa persona e vai pras reuniões desse jeito, né, e ela acaba fechando vários dos contratos que ela tinha pra fechar naquele dia, dá super certo, né, e tal. Só que enquanto tudo começa a dar certo ali pra Sam nesse dia, né, profissionalmente falando, pra Nisha, que é a dona desses sapatos, a coisa tá degringolando totalmente, porque a Nisha, ela é a mulher que tava nessa academia, né, que foi ali pra fazer o seu treino e deixou sua bolsa lá, e por engano a Sam acabou levando a bolsa dela e ela acabou pegando a bolsa da Sam, porque não tinha mais nada ali pra ela usar também. E a gente vai entender que a Nisha, ela é uma mulher extremamente rica, uma mulher extremamente, enfim, privilegiada, que tem um marido muito rico, mas as coisas estão saindo totalmente do eixo pra Nisha, que é uma mulher, inclusive, bem cheia de nome-toques, assim, sabe? Ela é toda metódica, ela tem um tipo de toque também, possivelmente, porque ela tem completa aversão a germes e, sabe, superfícies, assim, que as pessoas usam e tal, e ela é uma mulher muito exigente, e também tá ali na faixa dos 40 e poucos anos, ela tem um filho também adolescente, e o marido dela é um homem muito rico, um homem de muitas posses, e ela tá casada com esse cara já há 18 anos, só que nesse dia em que tudo começa a dar errado pra ela, já com a perda da bolsa, ela vai descobrir que o marido tá botando ela pra fora e tá, assim, privando ela de ter acesso a qualquer coisa, né? Então ela se vê de uma hora pra outra na rua da amargura, assim, ela não tem pra onde ir, o marido dela não deixa ela voltar pro hotel, congela as contas conjuntas, congela os cartões.
impede que pessoas tenham contato com ela, enfim, ele tá realmente fazendo da vida dela um inferno, e a gente vai aos poucos da história, assim, tentando entender por que isso tá acontecendo com a Nisha, ao mesmo tempo que a gente vai tentando entender quais são os rumos que a vida da Sam vai tomar, sabe? Porque a gente acompanha essas mulheres que têm vidas totalmente independentes, mulheres muito diferentes, né, de realidades muito diferentes, que estão conectadas aí, né, por essa troca de pertences, e a gente vai ver que cada uma vai ter uma, vamos dizer assim, uma certa mudança na vida com relação aos pertences da outra, sabe? E é curioso, inclusive, porque o título do livro em inglês deixa eu até ler aqui pra vocês, chama Someone Else's Shoes, que tipo em inglês é tipo assim, os sapatos de outra pessoa. E assim, literalmente, isso tem muito a ver com a história, né? Porque a gente vê essas personagens usando os sapatos de outra pessoa, literalmente. Mas também tem o sentido figurado desse... É tipo uma figura de linguagem, realmente, que usam muito nos Estados Unidos e que aqui a gente também acho que não usa tanto, mas que faz sentido, que é você calçar os sapatos de outra pessoa. É tipo quando você se coloca no lugar de uma outra pessoa, sabe? Tipo assim, a questão da empatia, sabe? Muitas vezes quando falam assim, você precisa ser mais empático, tal, você precisa calçar os sapatos de uma pessoa pra entender pelo que ela passa. E é mais ou menos isso que vai acontecer aqui na história, né? Com essas duas mulheres, quando elas trocam, né, ali de calçados e uma passa a usar o sapato da outra. Isso acontece no sentido literal e no sentido figurado. E é bem legal acompanhar isso, sabe? Eu confesso que eu achei um pouco forçado o que acontece com a Sam, no sentido de ela calçar os sapatos e já se sentir a Mulher Maravilha, sabe? Mas, por outro lado, eu também acredito que é algo bem proposital que a autora trouxe aqui pra história, né? Justamente pra trazer esse sentido figurado que ela quer trazer pra história, né? Tanto com relação a ela, de fato, usar esses sapatos, quanto pelo fato de ela se sentir uma outra pessoa quando ela faz isso, né? E eu tô achando muito interessante que, pela perspectiva da Sam, a gente tá tendo muitas, vamos dizer assim, crises pessoais que ela tá enfrentando com relação ao casamento, com relação à sua própria saúde mental, com relação a todas as exigências que ela precisa cumprir todos os dias, né? Seja na própria vida, seja com relação à vida do marido, porque ela acaba ficando com muita carga de responsabilidade nos ombros por causa da depressão do marido. E daí também tem toda uma questão bem interessante que a autora desenvolve com essa personagem, que é o fato de, ao mesmo tempo que ela tá tentando ser compreensiva pelo marido que tá passando por uma situação difícil, ela, tipo assim, não aguenta mais, sabe? E em muitos casos ela até chega a pensar, tipo, eu não tenho culpa disso, né? Eu não tenho culpa que isso tá acontecendo, mas acaba sobrando pra mim. Então é uma dualidade de emoções que a autora tá colocando na história que é bem interessante, sabe? Porque nem todo mundo é 100% altruísta o tempo inteiro, e ao mesmo tempo em que ela tem esses pensamentos, né, em que ela, tipo, não aguenta mais, que ela só quer que o marido dela, tipo, tome uma atitude, faça alguma coisa, existe um sentimento de culpa que vem logo em seguida, né, de ela se achar que não tá sendo compreensivo o suficiente com a situação do marido. Então eu tô achando que tá sendo um livro bem interessante, assim, com relação a camadas, sabe, que a autora coloca na história pra cada uma das personagens. A Nisha, por exemplo, agora não tem nada, ela tá literalmente no olho da rua, tendo que se virar, tendo que passar por situações que ela nunca imaginou que ela fosse passar, e vendo também, assim, esperança, vamos dizer, em pessoas que ela não esperava que fosse, sabe, que fossem estender a mão e ajudar a ela. E a autora tá usando uma personagem secundária muito incrível aqui pra poder mostrar isso, né, que todas as pessoas ricas, né, da alta sociedade ali, que se diziam amigas da Nisha, deram as costas pra ela, enquanto uma pessoa que nunca conheceu ela, que nunca teve contato com ela antes e que, né, assim, não tem... assim, não esbanja, sabe? Ela não tem sobrando, não tem dinheiro sobrando, não tem recursos sobrando, mas ainda assim é uma pessoa que vai estender a mão pra Nisha e que vai ser uma mão amiga no momento de tanta necessidade pra uma pessoa que ela nem conhece. Então a autora traz também essa questão muito interessante pra história pelo lado da Nisha. Então eu tô gostando bastante do livro por enquanto. Eu tô chegando na metade da história e ao longo desse vlog eu atualizo vocês aí do que eu tô achando dessa leiturinha aqui, porque eu acho que vai ter bastante gente curiosa aí também com relação a esse livro, que é um lançamento de uma autora tão conhecida e tão querida por muitos leitores. Então acompanha aí que nesse vlog eu vou finalizar com vocês, né, a minha impressão acerca desse livro. E agora, gente, minha sexta-feira vai começar. Minha sexta-feira de trabalho vai começar. Eu vou lá pro computador, aproveitar que acho que esse horário já deu uma sumida do sol ali da janela perto de onde eu fico, então eu vou conseguir enxergar direito o meu monitor e vamos trabalhar. Sextou, mas ainda não chegou o sábado, né? No sábado a gente descansa, na sexta a gente ainda trabalha. E vamos lá. Gente, uma coisa que é super aleatória, que não tem nada a ver com vlog, mas que eu queria compartilhar minhas plantas estão muito sentidas nesse apartamento novo. Tipo assim, eu acho que elas estão sentindo a mudança de ambiente, sabe? E também toda essa questão de mudança, né? Leva pra um lado, leva pro outro. Enquanto ainda não tinha onde colocar aqui na prateleira, aqui a samambaia, né? Que eu aqui mostrei pra vocês que eu coloquei. Enquanto não tinha onde colocar, essa samambaia ficou indo de um canto pro outro. Então, perdeu muitas folhas, ressecou e
tomou sol onde não podia, sabe? Então ela ficou super sentida e tem outras plantas também que estão bem sentidas. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui, ó, tá vendo? Tem essa... que ela é uma das mais saudáveis, sabe? Mas tem umas folhinhas ali que estão amareladas também. E tá vendo? Ela tá num lugar que pega bastante iluminação. Eu tô regando com frequência e ela ainda tá com as folhinhas meio amareladas. E ó, pra você ter uma noção, olha a minha ficus como que tá. Olha aqui, dá pra ver a folha? Ela tá com a folha super esquisita, algumas folhas aqui de cima, ó, super esquisitas. E... sei lá, cara. Eu acho que tem a ver com ela ter tomado sol um dia, que ela ficou no sol assim direto, um dia inteiro. Mas o mais curioso é que a ficus, né, pelo que eu pesquisei, ela é uma planta originária da África. Então, tipo, ela tá acostumada a tomar sol. E aí ela ficou um dia ali do lado de fora no sol, ficou daquele jeito. Não sei. E aqui, ó, tem outras jiboia que eu deixei aqui na estante. Deixa eu ver se eu consigo focar. Tá vendo quanta folhinha amarela ela tem? Olha aí. Um monte. E também, ó, tá num lugar bem iluminado, tá recebendo irrigação normal, mas tá desse jeito. Eu acho que elas estão sentindo meio ambiente, assim, sabe? Então eu vou tentar, enfim, ver o que eu faço. Inclusive eu cheguei a adubar essas plantas quando a gente mudou, né? Aproveitei a bagunça e adubei, mas, sei lá, assim, acho que eu ia ter um pouquinho de paciência, né? Vamos torcer pra elas se recuperarem e não irem de arrasta pra cima. Sábado à noite, eu aqui com meu livro e, gente, tem um personagem nesse livro que eu quero entrar na história, assim, esganar. Sabe aquele tipo de chefe insuportável? Tipo, insuportável. Que faz de tudo pra criticar o trabalho das pessoas. No caso aqui da personagem, né, que a gente conhece, mas enfim. Faz de tudo pra criticar, quer arrumar defeito em tudo. Arruma qualquer pequeno pretexto pra criticar o trabalho, pra exigir, pra dizer que a pessoa não tá se esforçando o suficiente, que ela não tá, sabe? Ai, cara, nossa, que ódio desse tipo de gente. E no caso, a gente tá acompanhando a vida dessa personagem, né? A gente sabe que ela tá passando por muita coisa. É pressão no trabalho, é problema em casa, né? Marido passando por, né, situação complicada. A filha também. E aí tem os pais exigindo, né? Os pais idosos exigindo presença, exigindo que faça coisa, faça isso, faça aquilo. Então, tipo assim, meu, é surreal, assim, eu só consigo ficar pensando na quantidade de mulheres que são como essas personagens, sabe? Que tem um monte de responsabilidade nas costas, além das próprias, tem coisas de outras pessoas que elas acabam atribuindo pra si, né, responsabilidade com coisas dos outros. Então, meu, é muito surreal, assim, eu fico lendo, vai me dando uma aflição, assim, de pensar no que essas pessoas estão passando. Isso eu tô falando de uma das personagens, né? A outra tá também enfrentando situações muito delicadas ali, envolvendo casamento, marido, né, que, enfim, tá deixando ela sem nada, e tem toda a situação de, tipo assim, quando ela consegue um contato com esse marido, ele exige dela uma coisa que ela não tem como mais, sabe, entregar pra ele. E daí a história começa a girar muito em torno disso também, né? Dela tentar recuperar esse item pra poder tentar ter uma chance de conseguir o que é dela por direito depois de 20 anos de casamento. Então, assim, é uma história muito focada em mulheres que acabam encontrando em outras mulheres, né, muitas vezes um porto seguro, né, ajuda inesperada e coisa e tal. E também de mulheres se redescobrindo e também, tipo, passando por situações muito desafiadoras agora nesse período, assim, da meia-idade, que é a época que elas estão vivendo ali na vida, né, depois dos 40 e poucos anos. Então, além de todas as atribulações, né, que elas passam na vida, tem todas as questões pessoais também que elas estão enfrentando ali consigo mesmas, né, em se aceitar, em se entender enquanto, sabe, qual o papel delas na própria vida delas, sabe? É um livro que tá me fazendo pensar bastante sobre isso, sabe? Eu não cheguei ainda nessa faixa etária, né? Espero chegar um dia, mas eu só fico imaginando, sabe? Tipo, se hoje, atualmente, na idade que eu tenho, eu já sinto pressão e cobrança de tantas coisas, eu fico pensando, sabe, numa pessoa que já tem filho, que tem responsabilidade, né, para com um filho, que tem responsabilidade com pais idosos que estão totalmente dependentes ou então que ficam, sabe, cobrando. Gente, é muita coisa. E tá sendo muito bizarro acompanhar como as coisas estão acontecendo, né, em contextos muito diferentes em cada uma dessas personagens, que estão lidando com situações diferentes, mas ao mesmo tempo bem parecidas, né, porque embora elas estejam lidando com particularidades diferentes, as duas estão na mesma faixa de idade, as duas estão lidando com o mesmo tipo de responsabilidade, às vezes o mesmo tipo de cobrança. A Nisha, né, que é essa mulher que é super rica ali, que, né, de uma hora pra outra tá sem nada, ela acaba passando por umas situações
lições, assim, que fazem ela repensar muito das coisas que ela... Assim, muitas das posições que ela tinha. No momento em que eu tô aqui já no livro, a gente conhece um pouco mais do passado dessa personagem, então a gente entende as origens dela, a gente entende por que ela é da forma como ela é, sabe? Por que ela age da forma como ela age. Então, tá sendo bem interessante, uma leitura bem imersiva, assim, nas personagens, sabe? E eu tô gostando muito dos temas que a autora tá desenvolvendo aqui, né, com relação às particularidades das personagens. Espero concluir amanhã, no domingo, mas hoje eu tô morrendo de sono, porque hoje eu fiquei fazendo faxina em casa, aí resolvi coisa fora de casa, enfim, tô já com meu olho aqui, ó, pequenininho, e não são nem 9 horas ainda. Mas eu vou tentar ler, adiantar mais um pouquinho aqui e espero concluir a leitura amanhã, e daí eu volto pra comentar com vocês o que foi que eu achei do livro como um todo. Oi de novo. Acabei de ler mais uns capítulos aqui e quis vir comentar com vocês que a minha impressão sobre uma dessas personagens, assim, sabe, o gostar ou não de uma dessas personagens, vive indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Nossa, acabei de passar por uma cena aqui que também tô achando ela insuportável de novo. Tipo, já comecei a achar ela insuportável, aí depois achei ela melhorzinha, aí depois achei insuportável de novo, aí depois, tipo assim, eu fico nesse vai e volta, sabe, com essa personagem. Eu não sei dizer ainda se eu consigo me afeiçoar a ela totalmente, ou se eu vivo nessa linha tênue, sabe, nessa corda bamba. Ai, ai. Bom dia, gente! É domingo preguiça. Eu não consigo acordar tarde, independente do dia. Domingo, 7h30 da manhã eu já tava de pé. E é isso. Começando meu dia. Eu acho que o meu relógio biológico, ele tá bem alinhado com o de uma idosinha. Porque pra dormir eu vou super cedo também. Ontem era nem... devia ser nem 10 horas, eu tava capotando de sono. Então, tipo, deitei muito cedo. E acordei muito cedo também. E começar o dia. Ontem eu fiquei até um pouco tarde, entre muitas aspas, porque eu não fui dormir tão tarde assim. Mas, tipo, meu marido deitou pra dormir e eu ainda tava aqui fora, lendo mais um pouco do Um Passo de Sorte, porque, eu tô sentindo que essas últimas páginas, assim, do livro vão ser daquelas que você não consegue largar até descobrir onde a história vai dar, sabe? Porque os caminhos das personagens que até então eram independentes se cruzaram. E daí eu tô curiosa pra saber qual vai ser o desdobramento disso, né? Qual vai ser a reviravolta, enfim, se vai ter reviravolta, qual vai ser o desdobramento desse encontro. E tem, tipo, uma espécie de mistério, que eu não vou dizer o que é, mas existe uma espécie de um pequeno mistério que está acontecendo na história e que eu tô muito curiosa pra saber onde vai dar também. Então, eu fiquei ontem, assim, lendo até a hora que deu. Tipo assim, quando eu pensei, eu não consigo mais absorver uma palavra e fazer sentido do que eu tô lendo, aí eu parei o livro, deixei ele aqui fora. Eu vou agora fazer um café da manhã, porque eu preciso de um café da manhã pra funcionar. E tem uma caixinha que chegou ali, que é uma caixinha da Intrínseca, que chegou... Acho que eles entregaram no sábado. Acho que entregaram no sábado, gente, essa caixinha. Porque foi ontem que eu busquei e hoje é domingo. Então é isso, entregaram ontem. Tá ali, depois eu vou abrir pra gente ver o que chegou de novidade da Intrínseca. Mas antes disso tudo, eu vou tomar um café e eu vou focar na minha leitura. Mas também hoje eu só vou ler até umas 10 da manhã, que é a hora que começa a corrida hoje. Lewis Hamilton está saindo em primeiro lugar e, nossa, fazia tanto tempo que não acontecia isso. Fazia tanto tempo que tava a mesma chatice das mesmas pessoas. Ai, sério, foi tudo pra mim ontem ver Lewis Hamilton pegar a pole position. E eu espero que Dona Mercedes e seu Lewis Hamilton tenham colocado um cropped e estejam reagindo, tá? Pra esse ano as coisas serem mais envolventes, mais emocionantes, porque tá muito chato, sempre as mesmas pessoas. Bora ver o que chegou aqui da Intrínseca, a caixinha deles. Eu sempre tenho várias caixinhas dessas aqui que eu acabo guardando. Nossa, tá escuro aqui, peraí, gente. Acho que melhorou um pouquinho. Enfim, eu acabo tendo várias caixinhas dessa aqui que eu acabo usando, inclusive pra mandar coisa pela galera do Catarse, porque vira e mexe eu faço desapegos. E daí, tipo, eu ofereço lá no Catarse, né? Quem tiver interesse só paga o frete. E daí eu acabo mandando vários livros nessas caixinhas da Intrínseca, então salva um pouco a minha vida na ida ao correio, porque eu... só desmonto ela, deixo a caixa guardada, sabe, lá dentro e depois reutilizo. Vamos abrir aqui, ó. Tem duas coisas, 2 livros. Ai, eu vi esse aqui, eu fiquei morrendo de vontade de ler esse livro, que é A Livreira de Paris. Eu achei a capa muito bonitinha, toda essa
identidade visual mais antiguinha, assim, eu achei muito fofa. E pelo que eu entendi, esse livro aqui é tipo uma ficção, meio biografia sobre a mulher responsável pela fundação da Shakespeare & Company, que é a principal, eu acho, livraria da França, super conhecida, super famosa, ponto turístico, todo mundo que vai pra França passa lá. E eu vou ler a sinopse aqui pra gente entender melhor. Quando a jovem estadunidense Sylvia Beach abre a Shakespeare & Company em uma rua tranquila de Paris em 1919, não tem ideia de que ela e sua nova livraria transformarão o panorama literário mundial. A Shakespeare & Company é mais do que uma livraria e uma biblioteca. Ali se reúnem muitos escritores proeminentes dos anos 20 e 30, como Ernest Hemingway e F. Scott Fitzgerald. É também onde nascem algumas das amizades literárias mais icônicas da época, em especial aquela entre o escritor irlandês James Joyce e a própria Sylvia. E quando o controverso novo romance de Joyce, Ulisses, é censurado nos Estados Unidos, Beach decide assumir um risco enorme e publicá-lo na França. Mas o sucesso e a notoriedade da publicação de uma das obras mais infames e influentes do século vem com altos custos. O futuro de sua amada livraria é ameaçado quando o reconhecimento de Ulisses faz com que outros editores passem a cortejar Joyce. E à medida que Paris mergulha cada vez mais na Grande Depressão e diversos amigos expatriados voltam para os Estados Unidos, muitos dos seus relacionamentos são colocados à prova. Diante de crises pessoais e financeiras, Sylvia precisa decidir o que a Shakespeare & Company realmente significa para ela. Mistura de romance e biografia, A Livreira de Paris é uma ode à mulher que assumiu como missão honrar o poder transformador dos livros, além de uma narrativa emocionante sobre amizades, amores e os atritos da cena literária europeia na primeira metade do século XX. Eu tô morrendo de vontade de ler esse livro. Eu amo livros que vão contar histórias de pessoas que tiveram uma influência muito grande na literatura. Me lembrou muito Os Segredos que Guardamos, que é um livro que saiu também pelo Intrínsecos uns anos atrás. E, esse livro é maravilhoso. Tem resenha aqui no canal, se eu não me engano. Ele tem ficção, né? Ele é uma história de ficção, mas ele tem como pano de fundo a publicação de Doutor Zhivago, que é um dos principais livros da literatura mundial. E depois que eu li Os Segredos que Guardamos, eu fiquei encantada com toda sabe o panorama ali da segunda metade do século XX? Esse aqui vai ser na primeira, né? Ali 1920, mais ou menos. O outro passava mais ou menos na pós-guerra, né? Porque tinha ali a questão da Guerra Fria. Então tem esse contexto histórico por trás e também cultural, que eu acho muito, muito incrível. A autora desenvolve muito, né? A forma como o Doutor Zhivago foi publicado, e me lembrou um pouco aqui a forma como essa moça, né? A Sylvia publicou Ulisses, porque era um livro que tinha muito risco de ser publicado, ninguém queria publicar. No caso do Doutor Zhivago, tem toda essa questão de ser um livro proibido pela União Soviética na época, e daí o livro acabou sendo publicado fora da União Soviética, na Itália, e foi todo um alvoroço, né? Porque gerou muita controvérsia e muito questionamento, tipo assim, por que um livro soviético está sendo publicado primeiro fora do seu país de origem, né? Então tem toda a questão da censura ali que veio à tona. Gente, é maravilhoso, e, enfim, eu fiquei muito, muito, muito curiosa por essa leitura, e se eu ler em algum momento em breve, eu comento com vocês o que foi que eu achei. E o outro livro que chegou foi esse aqui, Os Perigos de Fumar na Cama. Eu achei o título e a capa muito diferentes, uma cabeça, uma mão segurando uma cabeça, e é da autora Mariana Enríquez, que é de Buenos Aires. Vamos ver aqui do que se trata o livro, Uma menina descobre ossos no quintal e não são de um animal. Já veio. Uma cena bucólica de verão. Garotas se banhando no lago de uma pedreira transforma-se num inferno motivado por ciúme e inveja. Um homem marginalizado semeia desgraças em um bairro rico após ser maltratado. Barcelona se transforma em um cenário perturbador, marcado pela culpa e do qual é impossível escapar. Uma presença fantasmagórica busca um sacrifício em um balneário. Uma garota que tem um fetiche por homens com doenças cardíacas, uma estrela do rock vítima de uma morte violenta, é homenageada de um jeito inimaginável por algumas fãs. Um sujeito que filma clandestinamente casais transando e mulheres de salto alto andando pelas ruas recebe uma proposta que mudará a sua vida. Neste aclamado livro de contos, agora eu tô entendendo porque são várias histórias tão diferentes. Neste aclamado livro de contos, Mariana Enríquez reúne 12 histórias fantásticas, lançando mão de um amplo repertório de recursos narrativos inspirados nos clássicos do terror. Fantasmas, bruxas, brincadeiras com espíritos, visões e mortos que voltam à vida. Mas muito além de apenas revisitá-los, ela renova o gênero pelo qual ficou conhecida e demonstra mais uma vez a força de sua voz radicalmente contemporânea. Suas histórias mergulham no sinistro que espreita o cotidiano, exibem um erotismo obscuro e tecem imagens poderosas cuja marca é inegável. Os fãs de As Coisas que Perdemos no Fogo e Nossa Parte de Noite têm agora a oportunidade de adentrar outra vez a mente incrível dessa autora, que se conecta com mestres da literatura como Shirley Jackson, Thomas Ligotti e Giulio
Cortázar. Mariana Enríquez investiga os abismos mais sombrios da alma humana, as correntes ocultas da sexualidade e da obsessão, enquanto conta histórias familiares a quem compartilha o imaginário fantástico latino-americano. Eu não lembro se eu já li algum livro de autoria argentina. Acho que não. Eu acho que eu tenho um livro de autora argentina na minha estante, mas eu nunca li. E eu não tinha me tocado, na verdade, que essa autora é a mesma que escreveu As Coisas que Perdemos no Fogo e Nossa Parte de Noite. São dois livros que eu até tenho interesse. Eu fiquei curiosa quando saíram uns anos atrás, mas eu não tive oportunidade ainda de ler. E aí agora tem esse lançamento que são contos da autora. Eu não sei. Alguém já leu alguma coisa dela? Comenta aqui se vocês recomendam os livros anteriores, porque eu não sei se eu gostaria de já começar a conhecer um autor por uma obra de contos, sabe? Embora eu tenha ficado bastante interessada pelas histórias. Então, ó, mais um lançamento aqui que chegou da Intrínseca e veio aí. Agora bora ler, né, galera? Que já são, deixa eu ver aqui, 15 para as 9. Eu tenho 1h15 pra só ler antes que comece a corrida. E olha que bonito o card que veio junto com esse livro, gente. Lindíssima essa ilustração, eu estou passada. Aí tem aqui um quote que é: estávamos assustados, mas o medo não se assemelha ao desespero. Ai, achei tudo muito lindo. Agora sim, né, bora ler, meu povo, porque não tenho hoje eu tenho compromisso. Compromisso marcado, aquelas. Gente, tô de volta, segundou por aqui e eu concluí o livro ontem, terminei a leitura ontem bem à noitinha. Depois da corrida eu acabei me envolvendo com o almoço, né, coisas pra organizar em casa, porque ainda recebi amigos ontem aqui em casa, então eu só fui realmente concluir o livro bem pro finalzinho da noite e eu gostei tanto desse livro. Um Caminho da Liberdade pra mim ainda é o favorito da autora, tá? Mas esse aqui, ele não fica muito atrás, ele se destacou muito pra mim, tanto pelas questões que a autora vai abordar aqui e desenvolver ao longo da leitura, quanto pelo ritmo de leitura em si, que nas últimas 100 páginas fica assim, insano. E eu gostei muito de perceber como que ela costurou todas as coisinhas, sabe, as pontinhas soltas que ela foi deixando ao longo da história. E assim, eu confesso que as primeiras 100 páginas eu tava achando muito forçada a história do sapato, porque esse par de sapatos, ele vai ter uma importância muito grande na vida dessas mulheres, e vai ser o que vai conectar as duas, mas ele vai ter, assim, esse par de sapatos vai ter uma importância maior na história, que a gente só vai entender na segunda metade do livro, e você vai precisar ler pra saber o que é, e até o final da leitura esse par de sapatos vai ter uma importância muito grande pra história. E no começo lá da história eu tava achando que tava um pouco forçado demais, sabe, esse negócio de um par de sapatos ser tão, sabe, fazer um tanto auê assim na vida das pessoas, mas conforme a autora vai desenvolvendo, né, a trama e vai desenvolvendo essa questão desse sapato, vai ficando mais, vai fazendo mais sentido. Só que sim, aqui a gente tem uma história que vai ser um romance, que vai ter os seus momentos que são leves, mas também vai ter os seus momentos mais dramáticos, os momentos mais reflexivos, principalmente com relação à saúde mental, com relação às cobranças que as mulheres da meia-idade sofrem, não só cobranças externas, mas cobranças delas próprias, situações envolvendo questão de trabalho, essas mulheres se reencontrando e se reinventando, né, mesmo depois de já terem vivido tantas coisas, já terem filhos, já terem se casado, né, tem toda uma questão também aqui envolvendo um casamento. A autora desenvolve muito nesse casamento a questão da falta de diálogo, sobre como muitas vezes nós, dentro de um relacionamento, supomos coisas sobre o outro e a gente acaba não se abrindo por supor muitas vezes que o outro não quer ouvir o que a gente tem a dizer, ou por medo de a gente se tornar um peso, né, a mais na vida do outro, a gente acaba não compartilhando aquilo que tá, sabe, dentro da gente. E aqui no livro a autora vai dar um exemplo de como muitas vezes isso pode ser, assim, um tiro pela culatra, sabe? Muitas vezes você achando que tá ajudando, você tá, na verdade, atrapalhando totalmente o seu casamento, muitas vezes, assim, destruindo o seu relacionamento. E fica muito claro, sabe, com esse casamento, como que o diálogo e a conversa é essencial dentro de um relacionamento, seja um relacionamento, né, entre pessoas mais jovens, seja um relacionamento entre pessoas mais adultas. Aqui, é claro, a gente tem, né, esse relacionamento que tá acontecendo entre pessoas que já estão juntos há 20 e tantos anos, 25 anos, eu acho que eles estão juntos, alguma coisa assim, tipo, eles passaram muito tempo juntos, então tem muita bagagem, tem muita coisa que tá ali dentro, sabe, no meio de tudo. Então tem muita bagagem, tem muita coisa que tá acontecendo ali, sabe, entre os dois. E a autora, eu acho que ela conseguiu ilustrar muito bem, sabe, como que dentro de um relacionamento, em alguns casos, as pessoas
por medo de atrapalhar mais o outro ou querendo poupar o outro, muitas vezes a gente acaba deixando de compartilhar coisas que são essenciais de serem compartilhadas dentro de um relacionamento. E aí a gente vai ter outras questões também que a autora vai trabalhando ao longo da leitura envolvendo essas mulheres que são muito interessantes. Aqui, como eu falei, a gente tem duas protagonistas que são quem tomam, né, ali à frente da história, mas a gente vai ter outras personagens, mulheres e também homens, enfim, mas principalmente mulheres que vão fazendo parte da história, que vão servindo de apoio e que vão tendo uma grande importância na vida dessas nossas protagonistas. E é muito legal ver como essas amizades vão surgindo, é muito legal ver várias situações de sororidade que vão acontecendo aqui ao longo da história, como que uma relação, né, um relacionamento ali de muita intriga que vai acontecer aqui entre duas delas acabam se desenvolvendo pra algo mais. Ah, e outra coisa, esse livro aqui vai ter umas cenas bem tipo filme de sessão da tarde, sabe? Com uma missão impossível que vai acontecer mais pro final do livro, que dá um ar, né, um toque assim de diversão a mais pra história. E é justamente nessa parte do livro que você não consegue largar, porque você quer saber o que vai acontecer, então você tá ali virando páginas, porque elas vão bolar um plano aqui pra ter um objetivo final. E é esse plano que parece realmente assim uma cena de sessão da tarde. Então é um livro que ele vai ter a sua dose de drama, de reflexão, de temas que a autora resolve abordar e que ela desenvolve de forma bem satisfatória. Como a gente vai ter também algumas cenas ali que são de alívio cômico pra quebrar um pouco toda essa seriedade do livro. Então eu acho que ele tá muito bem equilibrado, sabe, dentro do que a autora se propôs fazer. Só que eu acho que esse aqui é um livro que ele talvez não agrade a todas as pessoas de todas as idades, sabe? Porque que a gente tem, é claro, como eu falei, né, uma história que vai focar em mulheres de meia idade. Então os temas, as situações de vida que elas estão enfrentando são muito particulares, né, de pessoas, mulheres mais adultas, mais maduras. Então, se talvez uma pessoa mais jovem estiver pegando esse livro com a intenção de encontrar um romance mais jovem, né, com situações e temas diferentes, talvez ela, né, quebre um pouco a cara com relação a isso, porque assim a gente vai ter aqui temáticas e assuntos que são, de fato, né, assim, característicos de uma faixa etária um pouco mais madura. Então eu só deixaria aqui esse aviso, né, esse adendo aí sobre você ir preparada, né, pra encontrar uma história envolvendo mulheres em situações de vida que são um pouco diferentes dos livros que vão abordar personagens mais jovens, tá? Então só se prepara pra isso e no mais, assim, se joga que você vai ter uma leitura muito prazerosa, bem divertida, super leve, é aquele tipo de livro que você lê, assim, sabe? Ao mesmo tempo que você esquece da vida, você também reflete sobre algumas situações bem interessantes aqui que a autora vai trabalhar ao longo da leitura. Então deixa aqui a recomendação pra vocês, eu vou deixar o link do livro aqui na descrição pra vocês irem lá fazer a aquisição. Da última vez que eu vi na Amazon tava rolando um desconto pra esse livro, então confere, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá disponível já no e-book e no físico também. E era isso, gente, eu vou fechar o vlog aqui, porque já fechamos aí o final de semana, agora é uma segunda-feira, eu não sei nem ainda o que eu vou começar a ler essa semana, mas de final de semana estamos fechados aí com um passo de sorte. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo, que eu tenha convencido vocês a fazer essa leitura. Comenta aqui embaixo o que você achou da proposta do livro, se você tá afim de ler ou não. Eu vou ficando por aqui, não sem antes agradecer aos apoiadores do Catarse. Muito obrigada, galera, por todo o apoio de sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo grande e até mais. Tchau, tchau.